Juízes, capítulo 3, até o verso 6, diz assim: São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Amém. Vamos orar. Pai, aqui está a Tua palavra diante de nós. Ó meu Deus, como nós precisamos dela, Senhor, para a nossa vida. Ó meu Deus, não carecemos de doutrinas de homens, não é para isso que estamos aqui. Estamos com a expectativa de ouvirmos a Tua voz, as verdades celestiais e eternas que vêm através da pregação da palavra, meu Deus, que nos edifica e alimenta. Por isso, meu Deus, te pedimos que essa palavra flua nesta noite, que o Teu Espírito Santo dirija cada palavra, cada pensamento, derrubando, meu Deus, toda barreira de entendimento, toda distração, que haja concentração do Teu povo em ouvir a Tua voz, para que sejamos edificados, meu Deus. E para isso eu coloco a minha vida nas Tuas mãos como um instrumento, para que o Senhor me use debaixo do poder do Espírito Santo para pregar essa Tua palavra. Assim oramos, meu Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, o período dos juízes foi muito difícil para Israel. Moisés havia morrido e Josué havia sido levantado como seu sucessor, como líder do povo para herdar a terra prometida. E nesse momento Josué morre também, já está morto. E após um período em que havia outros anciãos, pessoas mais antigas que conviveram com Josué e receberam também as instruções de Deus, viram as maravilhas de Deus. Durante esse tempo em que eles viveram, houve paz em Israel, mas após esse momento, começa um período de transição, um período que vai até lá em Samuel, período dos juízes, mais ou menos 300 anos, e é um período em que vai se passar para uma monarquia, que seria Saul, ungido o primeiro rei. Então, ao longo desse período de transição, não há um rei levantado. O povo vivia, e quando era oprimido, quando era atacado, afligido, Deus levantava um juiz dentre as tribos para livrar a Israel desses opressores. Então, é um período marcado por juízes, homens que você conhece, como Gideão, como Sansão. Alguns dizem que Samuel é um juiz, incluem ele na relação ou não, Eli também, mas com certeza os dois julgaram Israel nesse tempo. Uma mulher também, Débora, participou também julgando Israel nesse tempo. E é um período de forte declínio espiritual. Se você for ver, já pelo que nós lemos aqui, nesses anos, vira e mexe, o povo se afastava de Deus, começou a se misturar com os povos que estavam ali no meio, renderam culto a seus deuses, deram seus filhos em casamento, tomaram outras mulheres de outros povos também em casamento. Então, começa um período de forte declínio espiritual, até Samuel, quando lá você vê uma reviravolta, não é? O próprio Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, são mortos, a arca é roubada pelos filisteus, e ali Deus levanta Samuel, e aí Samuel consegue, numa reviravolta, restabelecer esse declínio espiritual. Mas, sob a liderança de Josué, não bastava apenas herdar a terra.
Josué liderou o povo e entrou, distribuiu as terras, as tribos foram distribuídas, cada um com a sua parte, mas não bastava apenas isso, entrar em Canaã. Era necessário crescer. Deus deixou uma ordem clara, que eles não teriam contato, convívio, comunhão com outros povos. É como diz o primeiro salmo, né? Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que não se detém no caminho dos ímpios. Então, esses que se detêm no caminho, como o povo de Israel, eles começaram a se afastar do Deus vivo, começaram a se esquecer de todas as coisas que Deus tinha falado e não conseguiram expulsar esses outros povos do meio. Eram muito unidos até tomar a terra. As 12 tribos se ajudando, tanto que as duas que ficaram antes do Jordão também tiveram que atravessar e batalhar para que todos os outros irmãos pudessem conquistar as suas terras também. Mas uma vez conquistados, eles se separam. E aí começam os problemas, começa e fica mais difícil a ordem dada que eles tinham que crescer, tinham que expandir, tomar as terras onde esses outros povos estavam habitando ali no meio deles. Então começa a ficar difícil, porque era necessário crescer e não havia mais a unidade que havia debaixo da liderança de Josué. E isso tem muito a nos falar, porque a nossa vida cristã também é assim. Ela não basta apenas nós nos rendermos a Cristo e fazermos parte de uma igreja e frequentar os cultos. É necessário para nós crescimento, é necessário para nós edificação, santificação, buscar mais de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Nós também não podemos mais, como povo, entrar nessa terra e nos acomodar. Nós precisamos crescer enquanto cristãos. Então, esse episódio deles também tem muito a ver com a nossa caminhada cristã. Nós também precisamos crescer e sermos unidos, amém? Então, o período de Juízes é marcado por essa queda espiritual, mas pela também plena e constante misericórdia de Deus. Irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus também na nossa caminhada cristã, o que seria de nós? Deus é muito misericordioso e nós vemos aqui, vamos ver, como Deus também foi misericordioso com o seu povo, porque mesmo depois da morte desses anciãos, eles se misturando com outros povos e sendo oprimidos pelos inimigos, quando eles clamavam, Deus levantava um libertador. E aí, enquanto esse juiz vivia e julgava, havia paz. Mas quando ele morria, eles começavam a fazer tudo de novo. E aí eram oprimidos pelos inimigos, clamavam a Deus, e Deus, na sua misericórdia, levantava um juiz e os libertava. Então é um período de declínio espiritual, mas de constante misericórdia de Deus. E nós temos que aprender muito com isso, porque o texto quer nos mostrar hoje, eu acredito, que há alguns detalhes preciosos, alguns ensinamentos preciosos de Deus para essa nossa caminhada com Ele. Da mesma maneira que o povo enfrentou lá, da mesma maneira que não bastou herdar a terra, era necessário crescer, não se misturar com os outros povos, e também da misericórdia de Deus que nos acompanha. Eu creio que esse texto quer nos mostrar alguns ensinamentos para a nossa caminhada com Ele. O primeiro que eu quero abordar com os irmãos é o que fazer quando Josué morre. Irmãos, uma liderança tem que ter posteridade. Você lembra que eu falei, quando Josué morreu, ainda houve um tempo em que havia paz, havia obediência, né, às ordens de Deus, mas ao longo do tempo isso foi se afastando. Uma liderança, ela tem que ter posteridade. É inconcebível um líder ser levantado e ele não ser capaz de discipular, de capacitar os outros para virem após ele. É inconcebível nós vivermos
em qualquer meio, né, seja até mesmo secular, numa empresa, o conhecimento ele é passado adiante e outra pessoa se levanta como liderança, já adquirindo conhecimento, experiência, para continuar as coisas adiante. E também, no reino de Deus, uma liderança tem que ter posteridade. E isso não aconteceu lá. Ao longo dos anos, aqueles líderes, os anciãos, foram relaxando no passar, no transmitir as maravilhas de Deus. E se não houver essa transmissão das maravilhas de Deus às gerações seguintes, isso se perde. Se eles que já não, ao herdar a terra, não saíram lá do Egito, já era uma outra geração, as que foram se seguindo após a tomada da terra, se não houver a constante lembrança, a transferência das maravilhas que Deus fez, ao longo do tempo isso vai se esfriando. Conosco a mesma coisa. Se nós não transferirmos e não ensinarmos as maravilhas de Deus, isso vai se perder ao longo do tempo. Na nossa família, isso é essencial. Nós precisamos transmitir os milagres de Deus para a nossa família, para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ver em nós uma igreja, precisam ver em nós a presença de Deus, o que Deus fez nas nossas vidas, para que eles possam levar isso adiante, esse conhecimento adiante e não se perder. Aí em Juízes, no capítulo 2, do verso 7 ao 11, veja o que diz: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Veja que enquanto Josué viveu, o povo serviu, e todos os dias em que também sobreviveram os anciãos, por muito tempo, e aí viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor. Aí no versículo 8 diz: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Veja o que acontece. Não há essa transmissão das maravilhas de Deus. Enquanto Josué estava vivo, todo mundo obedecia e fazia, né, a obra do Senhor. Os anciãos também que viram, conheciam, continuavam também, e o povo foi junto. Mas quando faleceu Josué, os outros, aquela geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco viu as obras que Deus fez, esses fizeram o que era mal perante o Senhor. Então veja o que acontece quando Josué morre, o que acontece quando um líder morre, e os anciãos que foram se seguindo, e os pais das outras gerações que foram se seguindo, não houve a transmissão das maravilhas de Deus às gerações seguintes. E se isso não acontecer, isso vai se perdendo. Então, na nossa vida, irmãos, também isso acontece. O que nós precisamos entender, primeiro, como nós falamos aqui por várias semanas no culto da família, a fé começa em casa, amém? Em primeiro lugar, a igreja é na sua casa. Se você for igreja na sua casa, o seu filho não vai ter problemas com o tempo. Uma vez, num culto de casais, eu vi aqui um testemunho da Luciene, né, falando do Maurício, que até está aí, que as pessoas perguntavam a ele a respeito de ir à igreja, o que ele achava de ir à igreja, e ele dizia assim: para mim é normal, normal. Ora, se a minha casa é uma igreja, é normal vir à igreja. Não há diferença. As pessoas começam a estranhar quando é diferente. Quando na igreja é uma coisa, na casa é outra. Então, se na sua casa for igual à igreja, não estou dizendo que isso é regra, irmãos, mas os seus filhos não terão problemas em permanecer na igreja depois.
Porque se eles não quiserem ficar na igreja, seria como se eles não quisessem ficar em casa. Eu estou bem aqui, estou igual aqui como na minha casa. Então eu não sinto vontade de sair da igreja. Eu não preciso abandonar a igreja quando eu tiver uma autonomia, quando eu tiver uma idadezinha, né? E aí eu convenço meu pai a não vir mais. Não vai ser necessário isso, irmãos. É claro que há exceções, de mesmo pessoas que têm uma vida íntegra e de Deus dentro de casa, há irmãos que têm filhos que abandonam, mas, via de regra, se a sua casa for igual à igreja, ele não vai sentir falta, não vai sentir necessidade de largar a igreja, porque as duas são a mesma coisa. E o que é interessante é que, se você parar para pensar, e isso também penso e medito também, isso serve para mim, quantas vezes você já falou para os seus filhos das maravilhas de Deus na sua vida? Você já pensou nisso? Você já sentou com seu filho para falar assim: meu filho, senta aí, eu vou te contar os milagres que Deus fez na minha vida. Mas faça isso com naturalidade, não faça isso com peso, não. Meu filho me pediu um videogame, até ontem, e aí ele falou assim para mim: pai, quando você for comprar o videogame, não faz assim aquela cara. Eu falei: que cara, meu filho? Aquela cara de quem está gastando dinheiro. Faz assim aquela cara como se você fosse colega da escola, que fala assim: pô, cara, aí, pô, comprei, olha que legal. Eu falei: tá bom. Ele querendo me convencer que eu deveria encarar o fato de comprar um videogame, não com pesar, que os meus reais estavam indo embora, mas com alegria de estar comprando aquilo para ele. Conte as maravilhas de Deus para o seu filho, não com pesar, mas com alegria. Fala para ele: olha, meu filho, Deus fez muitas coisas na minha vida, Deus fez milagres. Você sabia que aconteceu isso, isso e isso comigo? Você sabia que com a sua mãe foi assim, assim, assado? E ele vai saber que Deus fez algo na sua vida. O problema é que nós não falamos isso para os filhos. E os filhos acham que Deus não fez nada pelos meus pais. Ora, não fez nada pelos meus pais. Na igreja eles são uma coisa, em casa em outra. Por que eu vou ficar na igreja? Isso não serve de nada para mim. Mas se eles perceberem que em casa tem igreja, que em casa tem Deus nas vidas dos seus pais, eles vão permanecer no caminho de Deus. E aí, irmãos, esse povo, ele não passou as maravilhas que Deus fez a Israel. E eles foram se perdendo. Aí a gente pergunta: como eles não conheciam, se era obrigação falar aos filhos? Veja o que diz o Salmo 44, do verso 1 ao 3, Salmo número 44, 2 salmos que dão exemplo dessa ordem. Salmo 44, do 1 ao 3 diz: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque tu te agradaste deles. Seu filho ouviu isso de você? Meu filho, eu tenho isso porque Deus fez isso por mim. Não foi porque eu era bom, não foi porque eu mereci, não foi porque eu estudei, mas porque Deus foi comigo. Deus fez milagre na minha vida. E o seu filho tem que saber disso. Veja o que diz também o Salmo 78, no versículo 2 ao 8, diz assim: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse.
filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Veja o que diz a palavra a respeito de falarmos e passarmos às gerações as maravilhas, para que eles conheçam, para que eles ponham em Deus a sua confiança. Seu filho precisa saber o que Deus fez na sua vida. E talvez agora você esteja pensando assim: caramba, Deus não fez nada. Como pode? Tem certeza? Porque se você não tem nada para contar para o seu filho de milagre, de maravilha que Deus fez, é porque você não está em comunhão com Ele. Não é possível, é inconcebível para alguém que caminha com Ele não ter uma maravilha para contar. Deus faz maravilhas na igreja, irmãos. Nós não podemos viver essa vida de que Deus não fez nada, não tenho nada para contar, meu filho. Aí você não conta, seu filho cresce, você acha que ele vai contar para a geração dele, para os seus netos? Não vai contar nada, ele vai sair antes que você tenha netos. Porque é necessário passarmos adiante, é necessário, porque a promessa de Deus é que muitas gerações sejam abençoadas pelo conhecimento da palavra dele. Êxodo capítulo 20, tem também uma passagem muito conhecida, que muitos interpretam como uma maldição hereditária, mas não é nada disso. Êxodo capítulo 20, do versículo 5 e 6, diz assim, Êxodo 25 e 6, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmão, é consequência, não é causa. Consequência daqueles que guardam os mandamentos de Deus e cumprem com a ordem dada de passar aos seus filhos, é que a sua geração seguinte vai ser uma bênção, a outra também, até 1000 é a promessa de Deus. Muitas gerações adiante serão abençoadas por Deus, ao passo que aqueles que não transmitem aos seus filhos, não são igreja em casa, esses vão carregar a consequência de aborrecerem a Deus até a terceira e quarta geração. Ou seja, o filho sai da igreja, o neto é pior ainda, o bisneto nem se fala, e assim vai. É consequência, não é causa, não é maldição hereditária que Deus vai se vingar no seu bisneto. É consequência daquilo que você não fez, que foi como o povo daquele momento, que não ouviu as maravilhas de Deus, e a promessa era de bênçãos por muito tempo. Então é necessário, irmãos, como eu disse, que a igreja comece na sua casa, para que sua descendência não desista da casa do Pai. Eles não vão ver diferença, eles vão achar que casa e igreja são a mesma coisa, que o que eles têm aqui, eles têm lá também, que o mesmo Deus que fez maravilhas com seus pais, eles vão depositar sua confiança, e assim as gerações vão se seguindo com o conhecimento de Deus. Mas a consequência é que quando o povo desiste de Deus, é destruição. Essa é a consequência. O afastar-se de Deus por não conhecer, não ter comunhão com Ele, não querer nada com Ele, desobedecê-lo, se misturando aos outros povos, dando os seus filhos e tomando outros em casamento, adorando a outros deuses, é destruição. Voltando a Juízes, no capítulo 2, no verso 12 e 13, diz assim, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Veja, eles serviram a outros deuses, enquanto a ordem
era exatamente o contrário. Não se misturem, não sirvam aos seus deuses, não cultuem a eles, não se deem em casamento, não contaminem o meu povo, deixem o meu povo separado, mas a destruição agindo por causa da desobediência, filhos servindo aos deuses do que estavam ao redor deles. Então, esse entendimento que havia entre as tribos antes, né, da tomada, a união que havia sob a liderança de Moisés e Josué, esse entendimento que já havia ficado difícil com a morte dos dois, fica pior quando se afastam de Deus. Para você ter uma ideia, assim que começa em Juízes, logo depois do capítulo 3, Judá sobe contra os cananeus, se não me engano, e conseguem que Simeão vá com eles, conseguem uma tribo. Ele pergunta, quem vai vir comigo? Aí Simeão diz, eu vou. O que mais conseguiu a façanha de levar 6 tribos com ele foi Débora e Baraque. Conseguiram 6 tribos e ainda assim eles estavam morrendo de medo. Irmãos, foi exatamente assim, distribuiu cada um no seu lugar, vai você e batalha com eles. Me ajuda lá, vamos comigo. Eu não, vai você. Agora, meu irmão, nós estamos distribuídos já estou aqui com a minha terra, se vira, dá seu jeito. Então, o entendimento que havia entre as tribos, quando havia o serviço a Deus e era forte, depois de terem tomado as terras e Josué ter morrido, esse afastamento já foi enfraquecendo e depois de se afastarem de Deus ficou pior ainda. Então, a triste invasão do destino de Israel, a triste inversão do destino de Israel é ser entregue por Deus nas mãos inimigas. Ainda no capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Então há aí uma triste inversão do destino de Israel. Deus que prometia paz e segurança e estar com eles, diz aqui que ele os deu o seu povo na mão dos espoliadores, dos que pilharam, tomaram, saquearam, tudo isso oprimiram o seu povo, Deus os deu na mão dele, nas mãos inimigas. Então há aí, irmãos, uma triste inversão. Enquanto Deus promete bênção, união, promete prosperidade, quando se obedece, ao não fazer, há um destino contrário. Há destruição, aprisionamento, tudo isso acontece então com o povo, porque Deus os deu Israel na mão deles, para que eles ouvissem a voz de Deus e aprendessem a respeito da sua infidelidade. Então é aí que Deus prova ao homem a sua infidelidade. Deus, irmãos, já sabe exatamente se você é fiel ou não, mas Ele prova a você, provou àquele povo, prova para nós a nossa infidelidade. Então, Deus usa aquilo que eles falharam com Ele. O que era o prometido? Cresçam, tomem as terras, tem gente ainda aí para vocês expulsarem, tem terra ainda para vocês conquistarem. Falharam com Deus? Falharam. Não obedeceram, não houve mais unidade. Deus diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Depois que cada um tomou o seu quinhão, se separaram. Se vira, agora é você. Se vira você que eu não estou nem aí. Então, eles não foram fiéis, falharam com Deus e não expulsaram esse povo da terra. Então, Deus prova ao homem a sua infidelidade. Deus usou a própria negligência do povo contra eles, mostrando que eles são infiéis. Mas, irmãos, como eu disse no início, é um período marcado pela misericórdia de Deus.
plena e constante misericórdia de Deus. Porque apesar de tudo isso, há oportunidade de clamar a Ele. Eu falei para você que quando o povo estava oprimido, eles clamavam a Deus e Deus levantava um juiz. Veja o verso 18. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Deus, mesmo assim, sabendo da infidelidade, Ele ouve o clamor do seu povo. Nós somos infiéis, nós desobedecemos a Deus. Deus usa isso contra nós, para que a gente aprenda com os nossos próprios erros, mas o que nós vemos aqui, que fica claro, é que nós temos a oportunidade de clamar a Deus por misericórdia. E todas as vezes que aquele povo clamou, Deus levantou um juiz. E esse juiz os livrava, e havia paz enquanto esse juiz vivia. Então, irmãos, é um período em que há oportunidade para clamar a Deus. O quanto antes nós reconhecermos essa infidelidade, essas nossas falhas, e clamarmos a Deus, quanto antes Ele nos livra da angústia, o quanto antes Ele nos tira dessa penúria. Então, a misericórdia de Deus não abandona o seu povo, mesmo quando ele é infiel. Ah, irmãos, o que seria de mim se Deus não fosse misericordioso? O que seria de você se Ele não fosse misericordioso? Todas as vezes que fomos infiéis e Ele não nos fulminou, graças a Deus pela sua misericórdia, e Ele não nos abandonou, porque tem uma aliança conosco, a promessa de Deus para nós, e Ele se preocupa em nos mostrar como nós somos desobedientes, mesmo sabendo que nós nos achamos. Fala sério, irmãos, o homem não se acha. Diz a Bíblia, né, que nós não devemos pensar de nós mesmos aquilo, além daquilo que convém, mas Deus também diz: eu bem sei aquilo que pensa a teu respeito. Deus sabe exatamente o que nós somos, a nossa infidelidade, e nós nos achamos, irmãos. Nós pensamos assim: não, eu sou bom, eu não sou tão ruim assim, eu acho que eu estou bem com Deus, eu acho que a ira dele não está muito grande sobre mim, e apesar de tudo, eu acho que eu não sou um cara mau. E Deus ainda se preocupa, mesmo sabendo que nós somos assim, se preocupa em nos ensinar. Se você tem uma pessoa assim na sua vida, que se acha, né, melhor do que todo mundo, que se acha o bom, dá vontade de fazer com aquele cara, você se acha bom? Então vai, quebra a cara, desobediente, depois você ainda joga na cara dele: não te falei? Não é assim? Mas Deus, mesmo sabendo dessa desobediência, Ele se preocupa conosco. No capítulo 3, que nós lemos, no versículo 4, Ele diz assim: estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Então, irmãos, Ele ainda, mesmo assim, sabendo da desobediência, Ele quer nos ensinar. E Ele aproveita o fato do povo estar ali para ensinar, diz aqui o versículo 4. Eles ficaram para o Senhor, por eles, para saber se dariam ouvidos. Deus ainda se preocupa em mostrar para você que você é desobediente. Olha que maravilha. Se fosse pela vontade humana, deixa ele se estrepar. Ele não se acha o tal, não vou falar para ele que ele está errado, não. Mas Deus é tão amoroso que ainda se preocupa com esse povo desobediente. E mesmo com essa infidelidade, Deus preparava o seu povo. Esse povo, irmãos, eles não sabiam lutar. Era uma geração que não enfrentou inimigos, estava ali tomando, né, a posse da terra, já estavam ali, e as gerações foram se sucedendo, né, os outros que tinham que brigar pelas terras já brigaram, então muitos ali não sabiam lutar.
mas Deus, mesmo assim, preparou o seu povo para as batalhas. No versículo 1 ao 3 do capítulo 3, diz: são estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã, isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso, 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Veja que Deus tão somente ainda se preocupa em ensinar aquele povo desobediente a guerra, para lhes ensinar a guerra, porque eles não sabiam lutar. Aquela geração não sabia lutar. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu penso que é como se nós dessemos a Deus as ferramentas para Ele nos ensinar, para Ele nos moldar. É claro que a desobediência traz consequências, é lógico, e Deus as usa, nós vemos isso aqui. Esses povos que não foram expulsos, Deus usou para ensinar a guerra ao seu povo, para lhe mostrar a infidelidade. Então a desobediência trouxe consequência, foram pilhados, foram roubados, saqueados, sim, e Deus usou para ensinar. Mas, irmãos, nós não precisamos da primeira, ou seja, da desobediência, para que Deus possa nos ensinar. Precisamos? Fala para mim. Eu já ouvi papo, pessoas que chegam e falam assim: não, eu já fui muita coisa nessa vida, já fui traficante, já fui assassino, já fui adúltero, mas olha, eu acredito que eu precisava passar por isso, para que eu pudesse hoje ensinar para as pessoas, pudesse falar para essas pessoas que são assim. Você já ouviu essa história? Já ouviu? Papo furado. Desde quando Deus só nos ensina se a gente fizer antes? Quer dizer que para eu falar para um traficante do amor de Deus eu tenho que traficar? Para falar para um assassino eu tenho que matar alguém? Para eu aconselhar um adúltero eu tenho que ter adulterado? Irmãos, isso é cara de pau. É procurar uma licença para pecar, para depois dizer que não, mas isso aí vai me capacitar para no futuro eu poder... Balela, irmãos. Deus usa as suas experiências para a obra dele, a favor da obra dele, sim, com certeza, mas você não precisa dessas experiências ruins para que Deus te ensine. É como Paulo diz, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos pecar mais ainda para que a graça seja mais abundante? Claro que não. Então, irmãos, o povo foi desobediente, teve consequências, e Deus usou, via de regra, as consequências dos nossos erros, Deus usa para nos preparar e nos ensinar, mas Ele não precisa delas para te ensinar. Não caia nessa asneira de errar, tendo condições de aprender o que é certo e errado, para poder ensinar e tomar jeito na vida. Ouça a palavra de Deus. Já tem homens suficientes aqui na Bíblia que erraram de montão, e você não precisa cair nos mesmos erros. Basta você olhar, ouvir a palavra de Deus e aprender. Amém? Então Deus faz assim com o seu povo. Mas ao contrário disso tudo, se nós acreditássemos nisso, o que seria natural? Seria que com tanto erro eles fossem aprendendo, não é? Os que erravam aprendiam e ensinavam para os outros, mas o que o texto diz é exatamente o contrário. A ignorância e os abismos só vão aumentando. No capítulo 2, no versículo 19, diz: sucedia, porém, que falecendo o juiz, o que acontecia? Reincidiam e se tornavam melhores que seus pais? Piores que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Então, mesmo com os erros dos seus pais,
Mesmo Deus usando isso para mostrar a eles a infidelidade, ensinar a eles a guerra, tudo isso, as outras gerações não aprendiam de nada. Muito pelo contrário, eram piores. Quando o juiz morria, o povo voltava a fazer pior ainda. Então, irmãos, nós não precisamos errar, não precisamos das consequências dos nossos erros para que Deus nos ensine. Mas, via de regra, Ele faz isso. Você errou, teve consequência, e Ele usa isso para a obra dEle, a seu favor, te ensinando a sua infidelidade, mas para aquele povo, tudo isso foi piorando. Não foi esse o conceito de eu vou passar pelas experiências e o que eu passei, meu filho não vai passar. Não, seu filho vai fazer pior. Se você achar que o que você foi no passado serve para ensinar o teu filho, creia que seu filho vai ser pior. Porque se você usar a palavra de Deus e ensinar o que Deus diz aqui, como determina a palavra, falar às gerações a respeito dela, seu filho não vai precisar ser como você era. Eu espero que meu filho não cometa os mesmos erros que eu cometi. Eu espero que ele siga os caminhos de Deus e aprenda com a palavra dele. Então, ignorância, os abismos só vão aumentando. E o mal estava em Canaã, mas o povo não podia ter comunhão com eles. No versículo 12 do capítulo 2, diz assim: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. O que acontece conosco hoje, irmãos? Nós também habita ao nosso redor outras gentes, como diz aqui na Bíblia, não é? Você trabalha no mundo, você estuda no mundo, você mora no mundo. E o que tem ao seu redor? Só irmão, só cristão, no seu trabalho. Você trabalha na igreja, você é igual Ronald, a Jéssica, que só tem cristão. Não, você não é assim. Então, você não pode fazer como o povo fez. O mal estava ao seu redor, mas não é para se contaminar. Não é para estar ali praticando, não é para se andar no caminho dos pecadores, não é para se deter no lugar deles, não é para se assentar com eles, não é para estabelecer sua vida nisso. Você não está no mundo para isso. Você pode ser blindado de tudo isso que está ao seu redor e não se deixar contaminar, porque a consequência para aquele povo, irmãos, foi pesadíssima. O versículo 14 diz o seguinte: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Veja que consequência pesada. Entregues nas mãos dos inimigos sem poder resistir. Essa é a consequência de toda a desobediência, de nós nos afastarmos de Deus. Tudo isso Deus fez com aquele povo para mostrar a infidelidade deles. E Deus também faz isso conosco. Todos os nossos erros, se nós nos afastamos de Deus, se nós deixamos de falar para as gerações vindouras das maravilhas de Deus, essas gerações vão começar a se afastar. E o que é perigoso, irmãos, quando essas gerações começarem a se esquecer do que Deus fez e começarem a viver um marasmo, né? Aquela mornidão, como a Bíblia diz, né? Que nos tempos de Noé o povo casava e dava-se em casamento, negociavam, né? Faziam, tudo vivia normalmente, mas o dilúvio veio. Deus decretou e aí houve a aniquilação da humanidade, exceto a família de Noé. Tudo isso, irmãos, nós corremos o risco, se ficarmos nessa vida tranquila, achando que está tudo bem, está tudo normal, nós já entramos em Canaã, tem Deus aqui, tem outros povos ao nosso redor, mas não tem problema nenhum,
vamos nos misturar, vamos ter comunhão com eles, vamos interagir, vamos ver o que eles fazem, vamos fazer também. Quando isso começa a acontecer, meus irmãos, a consequência é um afastamento de Deus. E se o povo vive sem provar as experiências de Deus, ele começa a se esfriar. Tem uma frase de Martinho Lutero que diz: o teste mais perigoso é quando não há teste, quando tudo está bem e andando tranquilamente. Nessa situação, as pessoas tendem a se esquecer de Deus, tornarem-se independentes demais e usar mal seu tempo e prosperidade. Esse é o perigo. Não ensinarmos aos nossos filhos, não dizermos a eles o quão o mundo é mau, as maravilhas que Deus fez, e eles começarem a andar tranquilamente, achando que está tudo bem. Esse é o pior teste, porque é quando não há teste. Então, irmãos, faça o que tem que fazer. Expulse os povos inimigos que estão ao seu redor. Não se misture com eles. Não seja negligente. Fale à sua família, aos seus filhos. Ensine a eles o caminho do Senhor. Fale dos milagres que Deus fez. Seja igreja na sua casa, para que o seu filho, a sua posteridade, não caia no mesmo erro que o povo caiu nos tempos lá de Josué. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar, pedir que Deus fale ao nosso coração a respeito dessa palavra. Oh, meu Deus, muito obrigado por ouvirmos a Tua voz e nos alertar, meu Deus, para como é urgente, Pai, colocarmos aos nossos filhos, deixarmos bem claro que eles fiquem sabendo de todas as maravilhas e milagres que Deus fez na nossa vida, que eles aprendam a respeito das Tuas obras, de como, meu Deus, o Senhor nos livrou da lama, nos salvou, dos milagres que o Senhor fez na nossa vida, em todas as áreas que fomos abençoados, tantos livramentos, meu Deus, que certamente o povo que anda contigo tem para contar. Meu Deus, que os nossos filhos saibam disso e que eles não sejam, Pai, como aquele povo que, por não ter ouvido, meu Deus, e não ter visto as maravilhas, se afastou do Senhor e desobedeceu, se misturando, louvando, adorando a outros deuses e sofrendo consequências. Pai, sabemos da Tua misericórdia conosco e sabemos, meu Deus, o que o Senhor quer nos ensinar. Mas, meu Deus, não precisamos cair num buraco para saber como é ruim. Oh, meu Deus, fala ao Teu povo, ensina, meu Deus, que nós possamos aprender de uma vez por todas, que o Teu povo possa ouvir esse alerta, Senhor, e não deixar perecer a sua posteridade. Nos ajuda, meu Deus, nos dá sabedoria para isso, nos dá esse entendimento e continua nos abençoando, Senhor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos. Deixe
e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mas perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, em Betel alcançará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar,